Ok, vamos respirar fundo, vamos tirar um pouco da dor de cabeça, porque realmente o último SmackDown foi ruim. Um dos piores SmackDowns que eu vi nos últimos tempos. Mas, independente disso, muita coisa importante aconteceu para o caminho da WrestleMania. E é importante que a gente fale sobre isso, para que você também possa se manter atualizado. Então, se você quiser saber tudo o que aconteceu nesse último SmackDown e saber a minha nota sobre esse show medonho que a WWE entregou, assista esse vídeo do começo ao fim, porque não vai ter como defender muita coisa não. A gente vai explicar algumas coisas, mas no final das contas, já aviso, a nota do show vai ser baixa. Então vamos nessa, vamos para o SmackDown do dia 27 de março. Começou com Randy Orton vindo para o ringue, né? Randy Orton que foi se explicar aí sobre o que ele fez na semana passada e tudo mais. Ele atacou o Matt Cardona e aí o Matt veio para o ringue e veio para cima dele, tentando atacá-lo. O Randy Orton saiu do caminho e aí depois, nos bastidores, o Nick Aldis agendou uma luta entre os dois. O Matt Cardona pediu a luta entre os dois. O Nick Aldis falou, pô, mas tu tá com o braço quebrado e tal. E aí o Matt Cardona falou, não ligo, marque a luta. E aí a luta foi marcada para mais tarde. Depois disso, nós tivemos a primeira luta da noite, que foi uma luta entre as Bella Twins e a Charlexa. E uma coisa que a gente precisa dizer aqui logo de cara é que todas as lutas do show pareceram que não estavam na velocidade normal. Parece que ligaram a marcha lenta em todas as lutas. Não, só teve uma luta a noite inteira que os lutadores lutaram, se enfrentaram numa velocidade normal. Em todas as outras, as lutas foram muito lentas. E isso é provavelmente um reflexo do medo que os lutadores estão de se contundir antes da WrestleMania. Tá? Parece que existe um medo generalizado na companhia por causa das últimas coisas que vem acontecendo. Nós temos tido várias lesões agora nessa jornada final. E nessa luta aconteceu outra, aparente, tá? A luta em si das Belas com a Charlexa foi lenta, principalmente quando as Belas estavam cortando o ringue, tá? A Brie Bella, ela teve ali ela mostrou ali algum esforço, os movimentos dela até que estavam polidos, mas claramente ela estava insegura na hora de executar esses movimentos, tá? No final das contas, não sei se vocês viram ali, a WWE ainda muda a ordem das imagens. Eu tô com um site da WWE, ela muda a ordem das imagens só pra sacanear a gente. No final das contas, as Belas ganharam com o rolamento da morte, tá? E foi uma luta de 10 minutos. Elas ganharam com o rolamento da morte depois que a Lash Legend já atacou uma da. Não lembro, acho que foi a Charlotte mesmo, ou foi a Alexa, enfim. Vocês estão vendo que assim, eu tô indo pela memória, porque o show foi tão ruim que eu tô indo pela memória, tá? Geralmente eu vou lá, eu faço um scriptzinho, eu me esforço e tal. Hoje eu tô só apresentando os fatos, tá? Então as Belas ganharam a luta, foi um rolamento da morte, depois que teve uma interferência, 10 minutos de luta. Eu vou dar 2 estrelas e 75 pra luta, tá? Ela foi lenta, não teve grandes botes, tá? Os botes vão aparecer em outra luta da noite. E enfim, o resultado foi meio que óbvio. Depois, as Irresistible Forces tentaram atacar as duas duplas no ringue. E aí, a Lara Valkyrie e a Bayley vieram e atacaram as duplas, né? Atacaram a Irresistible Force. E aí ficaram as três duplas aí no ringue, né? As Belas, a Lara Valkyrie, a Bayley e a Charlexa. Depois, nos bastidores, as Bella Twins bateram de frente com a Charlotte Flair e a Alexa Bliss, né, dizendo basicamente que queriam fazer de tudo para conquistar o título de dupla, já fazendo um mini heel turn aí. E depois também a Lara Valkyrie e a Bayley foram entrevistadas nos bastidores, disseram que vão vencer o título contra as Irresistible Forces na segunda-feira para poder marcar o seu lugar na WrestleMania. Aqui tava muito claro que eles iam marcar uma luta de 4 fatais entre essas 4 duplas aí. Só que se vocês observarem aqui no fundo, ó, vocês vão ver a juíza da luta aqui do lado de fora do ringue, tá? E vocês vão perceber que a Nikki Bella não está nessa imagem. Tudo bem, a Alexa Bliss também não está, mas o pezinho da Alexa Bliss está aqui, no cantinho da imagem, vocês não estão vendo aqui, ó, tá nessa direção aqui. Tá, mas tem uma pessoa que tá fora da imagem, tava fora do ringue, é a Nikki. A Nikki estava caída do lado de fora do ringue. O pessoal notou que a Nikki teve uma dificuldade, ela teve uma contusão,
tá? Uma contusão aparente de tornozelo, tá? Eu ainda nem tive tempo de ver as notícias, mas é bem provável que a Nikki tenha tido um problema nesse tornozelo. Se for só um entorse, tudo bem. É menos pior. Tá meio em cima da WrestleMania, faltam 21 dias nesse momento, mas, cara, se for uma entorse, dá pra você tratar. Agora, se for uma lesão mais grave, de ligamento, qualquer coisa assim, a Nikki vai ficar fora da WrestleMania. E se a Nikki ficar fora, a Bri também vai, porque essa é uma luta de duplas, né? E aí a gente teria Bayley, Lara Valkyria, Charlexa e Irresistible Forces para esse título de duplas, tá? É uma pena, porque as Belas voltaram só pra isso. Voltaram só pra poder lutar pelo título de duplas. E aí, quando parece que elas finalmente vão chegar lá, uma delas acaba se lesionando. Vamos aguardar para ver se pelo menos a Nikki consegue se resolver aí. Depois disso, nós tivemos um segmento em que a Rhea Ripley veio para o ringue para ela poder confrontar a Jade Cargill. E aí ela também foi confrontar a Mitinha Bifeb, se perguntando por que as duas se aliaram com a Jade. E aqui, essa batalha de promos aqui, ela foi meio esquisita. Parece que eles falaram para as lutadoras serem mais espontâneas, tal. Então, assim, houveram algumas interrupções. Foi um negócio meio, assim, até foi bom. Num sentido, até foi bom, porque não foi muito aquela coisa muito certinha, roteirizada, tal. Elas parecem que estavam tentando se atravessar como se fosse uma discussão mesmo. Né, a Rhea interrompia, teve uma hora que a Jade Cargill falou por cima da Bifeb, a Mitin falou por cima da Rhea, assim, foi um salseiro que até certo ponto foi até interessante, mas foi difícil de acompanhar. No final das contas, o que a Bifeb e a Mitin falaram é que as duas trabalharam tanto quanto a Rhea Ripley para chegar no topo, mas a Rhea conseguia as oportunidades enquanto que elas não conseguiam. Né? Ou seja, basicamente as duas chamaram a Rhea Ripley de forçada. Né? Naquele conceito que a gente tem de que um lutador forçado é um lutador que sempre está no topo conseguindo as oportunidades, foi o que elas falaram. Elas acusaram a Rhea Ripley de forçada. Não usaram esse termo, mas foi exatamente isso que elas fizeram. E aí, nessa confusão toda, acabou que foi marcada uma luta ali pra hora, né, imediatamente, entre a Rhea Ripley e a Bifeb, né? E essa luta, ela basicamente não aconteceu. Ela teve 1 minuto de luta. A Bifeb tentou ali alguma coisa, a Rhea Ripley também. E aí, no final das contas, a Jade Cargill e a Mitinha acabaram interferindo na luta. Atacaram a Rhea ganhou por desclassificação. Ela foi jogada pela Jade Cargill nos degraus do ringue. E depois elas mandaram um Jade na Rhea, que ficou estraçalhada no ringue. Eu particularmente achei que de repente a Yoshikai ia aparecer, mas não apareceu. Teve gente no chat que sugeriu a Jordynne Grace, depende se ela vai conseguir voltar do problema dela no tornozelo, que é recente também. Se ela conseguir voltar, a Jordynne pode aparecer aí para tentar ajudar a Rhea a tornar essa luta mais honesta, tá? Também é possível que a Jordynne e a Yoshikai apareçam durante a luta na WrestleMania, para poder tirar a Bifeb e a Mitin. E é possível também que aconteça aquele cenário em que o juizão veja a Bifeb e a Mitin interferindo na luta e expulse as duas do meio dali da região do ringue. Mas a gente sabe que a pessoa é expulsa dali e depois ela acaba voltando, né? Enfim, essa feud aqui que tava parecendo que era a Rhea, assim, 100%, ficou imprevisível. Ficou imprevisível, porque a Rhea agora está na desvantagem total e completa. Então vamos aguardar para ver se a WWE vai manter essa história nessa situação. Depois disso, nós tivemos... sim, eu não dou nota para luta de 1 minuto não, tá? Então, nota dó para essa luta. Depois disso, tivemos Jelly Roll e Kit Wilson. E sim, nós tivemos uma luta entre Jelly Roll e Kit Wilson. E a minha dor de cabeça já tá até aumentando, porque olha só de pensar que a WWE... Não foi só isso não, tá? A WWE gastou muito tempo com vinheta no show. Tá? Muito tempo com vinheta. Assim, foi absurdo. Vinha uma vinheta, depois vinha um comercial, depois vinha outra vinheta e aí depois a gente ia ter alguma coisa. Então, assim, a WWE perdeu muito tempo nesse show. Muito tempo. Mas o que é bizarro foi que eles fizeram essa luta no SmackDown. O Kit Wilson leu um poeminha básico que pra mim não me interessa.
O Jelly Roll partiu para cima dele. Cabe notar que o Jelly Roll perdeu muito peso, né? O Jelly tentou bater com o livrinho no Kit Wilson, mas não conseguiu. Enfim, a luta começou e foi uma luta de 6 minutos que o Jelly Roll venceu, tá? Venceu com o Chokeslam. E aí vocês devem estar se perguntando, meu Deus do céu, até pro Jelly Roll o Kit Wilson sofre derrota, né? Pois é, porque o Kit Wilson nos bastidores ele foi zicado antes da luta pelo Danhausen. Então, Jelly Roll acaba vencendo com esse Chokeslam aí, para surpresa dele. Parece que está caminhando para uma luta entre Jelly Roll, Kit Wilson, The Miz, WrestleMania, talvez Royce Keys. Vamos aguardar para ver. A gente vai ter que ver aí se a WWE vai fazer isso aí na WrestleMania ou de repente eles enterraram essa feud aqui. E se eles tiverem feito isso, melhor pra gente. Mas eu acho que eles vão querer Jelly Roll na WrestleMania sim. Depois disso, nós tivemos a quarta. 2 estrelas pra luta, tá? 6 minutos, 2 estrelas pra luta. Foi lenta. Kit Wilson teve vantagem durante boa parte da luta e no final o Jelly Roll conseguiu achar a vitória. Até aqui no show, 1h30 de show, o show tava péssimo. Tá péssimo. Mas aí nós tivemos isso aqui. Carmelo Reis vindo pro ringue para a disputa do US Open Challenge. Só que um digníssimo veio no chat durante o show, antes do show, e falou que no X haviam dado um spoiler a respeito dessa luta. E o cara botou o spoiler no chat, tá? E isso, na hora eu vi e falei, cara, isso faz sentido, vai acontecer. E aí muita gente se perguntou, mas como assim spoiler de um show ao vivo? Pois é, a WWE é conhecida por, assim, eu acho que é a WWE, tá? Liberar alguns vazamentos do roteiro de shows ao vivo no X por meio de outras pessoas para tentar aumentar a audiência do show, tá? Porque a gente sabe que, assim, o roteiro geralmente ele é bem ajustadinho, é bem guardado, tá? Só que aí do nada soltam essa informação e eles não soltam muitas vezes, eles soltam de vez em quando, então chamou muito a atenção, tá? E então, o Carmelo Reis ele veio pro ringue e ele foi enfrentar quem? Foi enfrentar o Sami Zayn. O Sami Zayn, que havia mais cedo falado com o Nick Aldis, ele ouviu do Nick Aldis, o Nick Aldis estava falando com o Trick Williams que o Trick Williams tinha um lugar garantido na WrestleMania. Mas quando foi falar do Sami Zayn, o Nick Aldis falou que o Sami Zayn não tinha lugar garantido na WrestleMania. E aí o Sami falou, depois de dar um pescotapa no Trick Williams, ele pensou assim, bom, eu acho que eu vou encontrar aqui vou tentar buscar aqui uma forma de ir para WrestleMania. E a forma foi aceitar o US Open Challenge, né? Sendo que antes do show, o Carmelo também encarou o Tamatonga e perguntou, vem cá, quando é que você vai aceitar meu Open Challenge? Ele pode acabar em breve. E ele foi pro ringue. Aí você soma isso com o Sami Zayn entrando na luta tal, o que viria a acontecer pareceu meio óbvio. Mas com o spoiler no começo do show, acabou estragando toda a reação. O Trick Williams ele veio pro ringue, né? E também ficou encarando ali o Sami Zayn durante a luta. E a luta, cara, foi muito boa. Essa foi a luta que valeu a pena no show. As outras não valeram. As outras foram mais histórias do que a minha dor de cabeça já voltando. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Ai, que show horroroso. Mas essa luta foi legal. Essa luta foi legal. Tá? Então, assim, foram 2 intervalos comerciais. Foram 16 minutos de luta. A luta acelerada o tempo todo. Mesmo nos intervalos, ela não diminuiu muito o ritmo. E no final da luta, depois de muitos contragolpes, o Trick Williams ele apareceu para interferir na luta. Ele subiu no apron para interferir na luta. E ele foi bater com a sua bebida na cabeça do Sami. O Carmelo foi jogar o Sami para cima dele, o Sami se desviou. E aí o Trick acertou a cabeça do Carmelo com essa garrafa. Aí o Carmelo caiu para trás, o Sami Zayn foi pro pinfall, né? Na verdade ele não foi pro pinfall imediatamente, o Carmelo ele foi pro corner e a gente ficou se perguntando, o Sami vai cometer o crime? Ele vai pro pinfall? Ele vai pensar em si mesmo depois desse ataque? Vai impedir, vai evitar o que aconteceu lá na luta classificatória pro Elimination Chamber e aquela reclamação toda? Pois é.
Ele finalmente resolveu ser egoísta, deu um Helluva Kick no Carmelo Reis, foi pro pinfall. 1, 2, 3, deu winner and new United States Champion, Sami Zayn. E assim, eu teria ficado muito mais contente com esse título e muito mais emocionado se não fosse o infeliz que deu spoiler lá, dado X, puxou o spoiler pra nossa live durante o show, achando que seria legal dar essa informação. E não é, porque estraga a experiência de todo mundo, né? Então, esse camarada, eu vou buscar no chat, né? Que eu tenho o registro do chat ao vivo, ele vai ser banido do show, ele vai ser banido do canal. É óbvio que depois ele pode entrar com outro nick, com outro perfil, enfim. Mas é um vacilo tremendo o que aconteceu. Então, Sami Zayn tá aí, novo vencedor dos campeonatos dos Estados Unidos. E aí, depois do show, foi noticiado de que ele enfrentará o Trick Williams pelo campeonato dos Estados Unidos, né? E aí a gente imediatamente pensou assim, cara, mas é isso? Assim, vão tirar o Carmelo Reis pra lixo? Tipo, ele foi atacado na luta. Como é que você faz Sami Zayn e Trick Williams? Você tira o campeão sem direito à revanche, com ele, assim, perdendo a luta por uma interferência pro cara que vai se tornar um novo desafiante pro título. Não faz o menor sentido. Mas eles botaram o gráfico na tela, Sami Zayn e Trick Williams. E, cara, já tá me dando dor de cabeça de novo. Porque, assim, não faz o menor sentido Sami Zayn e Trick Williams e deixar o Carmelo Reis de fora. A minha expectativa é que eles façam uma luta de múltiplos homens, eles coloquem o Carmelo Reis, coloquem o Ilya Dragunov, talvez coloquem o Tama Tonga, talvez coloquem o Aleister Black. Eu acho que se eles fizerem isso, aí sim, a gente vai ter uma luta legal por esse campeonato. Depois disso, nós tivemos aí o nosso queridíssimo... Aqui vocês viram a imagem do Danhausen, mas apareceu no show, foi no intervalo, tá? Nós tivemos aí o Jacob Fatu e o Drew McIntyre, né? Basicamente, os dois apareceram tudo estropiado antes do show. O Jacob Fatu falou que queria falar com a galera, veio pro ringue, falou que ele quase morreu, mas tá bem, tá aqui, e que ele quer partir a cara do Drew McIntyre, basicamente. O Drew veio, falou que não tá em condições de partir a cara de ninguém, mas que ele vai acabar com a carreira do Jacob, que falou que os filhos dele não prestam, que enfim, atacou os filhos lá do Jacob Fatu. Ah, sim, ele falou que o Jacob falou que tentou tirar a comida da boca das crianças dele, e aí o Drew falou, eu não dou a mínima pros seus filhos, tal, enfim. Então, pareceu até o Brock Lesnar com o Heath Slater, né? O Heath Slater na época do I Got Kids, né? Eu tenho filhos, e aí numa fieldzinha minúscula lá com o Brock Lesnar chegou pra ele e falou, eu não dou a mínima pros seus filhos. Quase isso. Nick Aldis veio pro ringue e aí basicamente ele confirmou o que a gente já imaginava, Drew McIntyre e Jacob Fatu vão se enfrentar na WrestleMania. Só que a gente ainda não sabia se ia ter estipulação ou não essa luta, e terá. Havia um boato na internet de que essa luta seria uma Hell in a Cell. Só que, na verdade, ela foi confirmada como uma unsanctioned match. Sem desclassificação, sem count-out, o juiz só tá lá para contar o pinfall ou a submissão. E aí, isso abre as portas para a gente ter aquele cenário em que o Drew e o Jacobs comecem se estraçalhando no ringue no começo da luta, sumam, e aí eles voltem mais pra frente, e aí se torne a maior luta da história da WrestleMania, sendo que na verdade eles não se enfrentaram o tempo todo, tá? Relembrando histórias aí do passado, acho que foi Dean Ambrose e Luke Harper em um show lá de 2015 que eles fizeram isso, a luta teve quase 2 horas oficialmente, mas a verdade é que eles fizeram um segmento de começo, né, que eles entraram no carro e sumiram, depois mais pra frente no show eles voltaram a se enfrentar no ringue. Então pode ser que eles façam alguma coisa assim que seria mega divertido. Eu acho que seria mais divertido ainda se eles fizessem flashes dos dois se engalfinhando na arena e depois, a gente vai dar um update e depois a gente conversa, tal. Se acontecer alguma coisa, a gente traz o replay, né? E aí poderia ser isso. Mas enfim, não tivemos nenhuma fisicalidade hoje entre o Drew e o Jacob, justificável considerando a queda que eles tiveram semana passada. Depois disso, nós tivemos a quinta luta da noite, Giulia e Tiffany Stratton, numa luta sem valer o título, e a gente já imaginou o quê? Lógico que a WWE vai fazer uma situação em que a Tiffany Stratton vai derrotar a Giulia para poder
desafiá-la pelo Campeonato dos Estados Unidos feminino na WrestleMania, né? Ou pelo menos na sexta-feira antes da WrestleMania, já que a gente não tá vendo muito caminho para esse título ser defendido no show dos shows, não. Pois é, cara, a luta, que deveria ter sido boa, não foi. Foram 10 minutos de luta, teve um bom tempo, mas, cara, a Tiffany boteou demais. E assim, não dá mais pra defender, né? A Tiffany cometeu 3 botes durante a luta. Ela teve uma voadora no corner que não deu certo. Ela teve um golpe que ela foi dar meio que um stunner, e aí ela pegou a Julia errado, e a Julia caiu meio estranho no ringue. E depois ela boteou um Swanton Bomb, que ela, em vez de cair com os ombros na Julia, caiu com o quadril e acertou ela em cheio, tá? Desses 3 botes, eu coloco... A voadora é toda com a Tiffany Stratton. O stunner lá que ela deu esquisito lá na Julia, eu vou colocar na conta da Julia, porque a Julia estava mal posicionada. E o Swanton Bomb é na conta da Tiffany Stratton, porque a Julia estava um pouquinho próxima do corner, mas dava para Tiffany ter calculado melhor aquela queda, e ela não calculou. Ela caiu quase que de cabeça no turnbuckle, ela caiu reto assim para tentar acertar a Julia e acabou errando o golpe, tá? Enfim, cara, no final das contas, o que aconteceu foi que a Kiana James apareceu nos degraus do ringue para chamar a atenção da Tiffany Stratton quando ela foi aplicar o British Moonsault Ever. Esse tempo da distração da Kiana, que ela nem acertou a Tiffany, fez a Tiffany demorar para aplicar o golpe. Quando ela aplicou, a Julia conseguiu levantar os joelhos, a Tiffany caiu em cima dos joelhos, a Julia foi pro rolamento da morte e fez o pinfall para 3, então a Julia venceu limpo, né? Porque a Kiana não acertou a Tiffany, ela apenas distraiu a Tiffany. E com isso, cara, parece que essa feud acabou. E então, assim, parece que a Julia não vai ter caminho pra WrestleMania. E a Tiffany também não vai ter caminho pra WrestleMania. Cara, assim... tem umas decisões criativas da WWE que não dá pra entender, tá? Se o título tá aí, por que não defender? São 2 noites. Vai ter pré-show, vai ter 1 hora a mais de show. Caramba, cara, vão ser 16 ou 18 lutas. Qual é o problema de fazer esse título ser defendido? Por que não botar esse título para ser defendido aqui? Já que a Julia ia vencer, por que não botar o título para ser defendido? Ah, poderia ficar com o resultado óbvio, poderia. Mas aí poderia fazer a historinha da Julia acertar o cinturão na Tiffany, e aí a Tiffany pedir a revanche, e elas terem uma luta na WrestleMania. Por que não? A gente não sabe. Também tivemos uma interaçãozinha da Tiffany Stratton com a Chelsea Green nos bastidores. Eu não sei se eles estão querendo preparar um double turn aqui, uma luta com as 4. E, cara, eu não sei. Eu sei que a minha dor de cabeça tá voltando. E eu vou dar 2 estrelas e 75 pra uma luta que era pra ter sido muito melhor, mas que a execução foi ruim, o final foi mal bocado, enfim. É isso. É o que a gente tem pra hoje. E por fim, a gente teve o Randy Orton vindo pro ringue para enfrentar o Matt Cardona. A luta foi inteira do Randy Orton alvejando o braço supostamente quebrado do Matt. Ele chegou a tirar, tipo, olha, e mostrou que o braço do Matt estava direitinho, não tinha uma marca roxa naquele braço, o que indicou que na verdade não tinha contusão nenhuma. Depois de 6 minutos, o Randy Orton acertou um RKO do nada. E aí... demorou para fazer o pinfall, a gente achou que ele de repente fosse fazer outro, o público pediu outro, mas aí ele simplesmente foi pro pinfall para 3. Vitória do Randy Orton, uma luta de 6 minutos, e eu vou dar 2 estrelas pra luta, porque desses 6 minutos, 4 minutos foram o Randy Orton atacando o braço do Matt Cardona, e a dor de cabeça está voltando, porque, assim, o Matt é muito melhor do que isso. Eu sei que a WWE fez dessa forma porque o Matt tá machucado, mas, cara... dava pra ter tido uma execução um pouquinho melhor, dava pra ter tido o Matt Cardona de repente voltando um pouquinho na luta e tudo mais. E a verdade é que isso aqui só serviu pra que o Cody Rhodes voltasse e atacasse o Randy Orton. Eles dois se atracaram, o Cody Rhodes ficou enfiando o dedo no olho do Randy Orton pra poder tirar ele de perto, o Randy Orton enforcando o Cody partindo pra cima ali na mesa dos bastidores, e aí no final o Jelly Roll ele apareceu pra tentar apaziguar o Randy Orton. E aí ele acabou engolindo um RKO do nada. Então o Jelly Roll toma um RKO quando ele estava tentando apaziguar os ânimos, né, no final. E aí o Randy Orton vai embora do ringue e o Cody Rhodes foi consolar o seu amigão
no meio do ringue. Então a gente vai ter como peça central dessa disputa entre o Cody Rhodes e o Randy Orton, o Jelly Roll. E nada contra o Jelly Roll, ele é muito melhor do que o Travis Scott. Com certeza o Travis Scott foi uma desgraça na WrestleMania 41. Mas que eu não queria ver estrelas envolvidas num main event de WrestleMania de novo, eu não queria. E parece que a gente tá caminhando por esse rumo. Então, cara, assim, a gente tá aqui no canal há cerca de 1 ano e alguma coisa. E a gente tem tido bons shows, tem tido shows mais ou menos, mas eu nunca tinha tido aqui um show tão ruim quanto esse show. E assim, a única coisa que salvou no show inteiro foi a luta do Carmelo Hayes com o Sami Zayn, com a vitória do Sami. Mas que no final das contas pode ser estragada por conta do booking horroroso da WWE, que tira o Carmelo Hayes pra lixo. Então assim, eu espero que a WWE mude e resolva fazer uma 4 fatais na WrestleMania, pelo menos envolvendo o Trick Williams, o Sami Zayn, o Carmelo Hayes e o Ilya Dragunov. Se só tiver esses 4, eu já fico feliz. Eu já fico mega feliz. Se eles ainda botarem o Aleister Black, melhor ainda. Então, eu acho que dá pra fazer isso. É só a WWE querer. E a minha nota pro show, gente, eu não tem como passar pano. O pessoal gosta de falar que eu sou advogado da WWE. Pois é, a única coisa que eu consigo entender para que esse show tenha tido lutas tão ruins é o fato de que tá todo mundo desacelerado. Tá todo mundo desacelerado porque ninguém quer se machucar antes da WrestleMania. O pessoal tá vendo um monte de gente se machucando. No ano passado, o Rey Mysterio se machucou na véspera da WrestleMania no SmackDown. Então tá todo mundo em ritmo de house show pra chegar na WrestleMania e aí sim o pessoal lançar tudo no ringue. É a minha esperança de que os shows agora em matéria de ringue vão piorar para que quando chegar lá na WrestleMania a gente tenha um show com lutas incríveis no ringue. Essa é a minha esperança. Mas esse show quase que não dá para salvar nada. Se você não assistiu, veja o meu resumo. Espera a WWE soltar o vídeo inteiro da luta do Carmelo Hayes e do Sami Zayn, que essa vale a pena, foi 4 estrelas. Eu não dei, né? A nota, né? Foram 16 minutos, 4 estrelas. E pula o resto. E eu acho que é a primeira vez aqui no canal que eu falo isso. É a primeira vez que aqui no canal eu falo, olha, pode pular um show da WWE. Porque foi ruim, tá? A minha nota pro show é nota 5. E pode ser alta. Eu só tô dando nota 5 por causa da luta do Carmelo com o Sami. Porque se não fosse essa luta, se essa luta tivesse sido um pouquinho mais baixo, era papo esse show ser nota 3/4. De tão ruim que esse show foi, tá? Pior show da história do nosso canal aqui, tá? E eu tô incluindo todos os shows, Raw, SmackDown, NXT, Evolve, AAA, todos os tipos de show que a gente já cobriu aqui. Este foi o pior, tá? Vamos esperar, torcer para que isso seja apenas um sintoma da proximidade da WrestleMania e que os lutadores estejam se resguardando para chegar no show e entregar só luta 3 estrelas e meia para cima, 4 estrelas para cima. Aí, se isso acontecer, vai estar tudo perdoado e a gente vai poder seguir em frente com a nossa queridíssima WWE. Beleza? Bom, esse foi o resumo do SmackDown de hoje. Eu tenho certeza que vocês têm muita coisa para falar. Coloque aqui nos comentários os seus comentários, as suas percepções do show. E a gente vai reagir amanhã no Sincerão da Galera. Vamos lá. Vai ser o caminho que a gente vai adotar. Eu tava preparado para dar um monte de heel turn hoje. Eu não dei porque a minha dor de cabeça tá insuportável. E se eu desse heel turn ia piorar. Tá bom? Então vou tomar agora um remedinho, vou descansar e me preparar pro Sincerão da Galera de amanhã. Tá bom? Fiquem ligados no nosso canal, mais tarde talvez a gente bote mais um videozinho no ar. Muito obrigado pela sua audiência, não deixe de continuar fazendo tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, a gente tem 30 mil pessoas por mês assistindo nossos vídeos e apenas cerca de 12 mil inscritos, então a gente conta com a sua inscrição para ajudar a gente. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixar o seu hype e assistir e maratonar os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, vou deixar umas opções aqui na tela para vocês maratonarem, a gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.